Olá pessoal, a J Macedo aqui novamente, seja bem-vindo ao nosso canal. Então a nossa aula de hoje vai ser resolvendo exercícios de física, eletrostática, campo elétrico. Então no vídeo anterior nós trabalhamos os conceitos, propriedades e algumas definições de campo elétrico. E aí no vídeo de hoje nós vamos trabalhar a resolução de exercícios. Então para você que está chegando agora em nosso canal, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários e nos ajude a estar divulgando mais vídeos aqui no YouTube. Então vamos aos exercícios e às resoluções. Então a primeira questão diz o seguinte. Em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontado para o oeste, ele é colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulomb. Então essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 N na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Então, essa questão é bem simples, só a aplicação mesmo direta da definição de campo. Então, primeiramente, nós vamos trabalhar os dados da questão. O primeiro dado é a carga, a carguinha de prova, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, essa carguinha ela corresponde a 0,5 microcoulomb. Nós vamos converter ele para coulomb. Então, basta multiplicar por 10 a menos 6. Como aqui é 0,5, fica 5, 10 a menos 1, vezes 10 a menos 6. Juntando as duas potências, somos expoentes, fica 10 a menos 7. Então, 5, 10 a menos 7 coulomb é o valor da carga. E o campo, a força elétrica é 0,5 N, transformando em notação científica, 5, 10 a menos 1 N. Aqui na nossa imagem nós temos o campo, ele aponta para o oeste, como foi falado, no ponto P, e a força aponta para o lado leste, certo? Essa é a situação conforme ali o nosso exercício. Então, para calcular o módulo do vetor, nós vamos usar a expressão, que foi trabalhada no vídeo anterior, a gente já viu, certo? Então, o campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo da carguinha, e aí nós temos aqui a força elétrica, como já foi mostrado ali, ela é 5, 10 a menos 1 N. Está aqui o valor dela, 5, 10 a menos 1 N. E o valor da carguinha é 5, 10 a menos 7. Então, vamos fazer a divisão aqui. Divide 5 por 5. Eliminou essa parte, dá 1. Resolvendo aqui a potência, nós temos 10 a menos 1 por 10 a menos 7. E aí, um quociente de potência de mesma base, conserva-se a base, subtrai os expoentes. Então, fica menos 1 menos o menos 7. Esse menos com menos fica mais. Então, nós vamos ter menos 1 mais 7, vai ser igual a 6. Então, nós temos aqui o campo elétrico é 10 elevado a 6 Newton-Coulomb. Então, nesse ponto, a intensidade do campo é essa, certo? Cada Coulomb aqui nesse ponto corresponde a uma força de 10 a 6 Newton. Essa é a intensidade do campo naquele ponto P que nós queríamos demonstrar. Vamos para a questão 2, para ser rápido. Então, caracteriza o vetor campo elétrico gerado pela carga Qzão menos 2 nanocoulomb do ponto P da figura. Quando ele fala em caracterizar um vetor, a caracterização do vetor é calcular o módulo, a direção e o sentido. Então, essa questão é bem prática mesmo, é voltada para as propriedades do vetor, as características. Então, nós vamos determinar o módulo, a direção e o sentido. O meio é o vácuo, em que a constante eletrostática vale 9,10 a nona Newton, metros quadrados por coulomb quadrado. Aqui nós temos a figura mostrando a situação, temos a carga que gera o campo, o ponto P, e a distância entre o ponto e a carga 30 centímetros, numa reta horizontal. Então, pelo enunciado, nós vamos converter a carga que gera o campo, que é menos 2 nanocoulomb, a gente vai transformar ela em coulomb. Basta multiplicar por 10 a menos 9, então fica menos 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. A carga, a constante, ela é 9,10 a nona Newton, metros quadrados, coulomb quadrado, como já foi falado. E a distância lá, D, é 30 centímetros, vamos converter ela para metros. Converter centímetros para metro, basta dividir por 100. Por quê? Porque um metro corresponde a 100 centímetros. Então, dividindo ali, nós vamos ter 0,3, que corresponde a 3, 10 a menos 1, já deixamos logo em notação científica. Então, seguindo aqui, para calcular essa intensidade, vamos usar a expressão que nós já demonstramos no vídeo anterior.
Então, esse campo ele é calculado, no caso o campo, em uma carga pontiforme. Tá? De uma carga pontiforme, ele é calculado pegando-se a constante, multiplicando pelo módulo da carga e dividido pela distância ao quadrado. Isso a gente viu muito bem no vídeo anterior. Então, o valor da constante é 9/10 a nona, o valor da carga é 2/10 a menos 9, e a distância 3/10 a menos 1 elevada ao quadrado. Resolvendo essa expressão, esse 9 aqui dá para eliminar com esse 3 ao quadrado, que vai ser também 9. Esse 10 a nona, com esse 10 a nona também dá para eliminar. Então, sobrou 2. Esse 10 a menos 1 elevado ao quadrado fica 10 a menos 2. O inverso dele, 10 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui que o campo é 2/10 ao quadrado Newton Coulomb. Quer dizer que nesse ponto P, a intensidade do campo elétrico para cada Coulomb corresponde a 2/10 ao quadrado. Tranquilos? Então, a direção. Como nós queremos caracterizar o vetor, esse foi o módulo do vetor, nós precisamos da direção e do sentido. Qual é a direção desse campo? Então, a direção do vetor campo elétrico é da reta que liga o ponto P com o Qzão. Então, essa reta aqui nós vimos que ela é uma reta horizontal. Então, a direção desse campo ela é uma direção horizontal. E o sentido? O sentido do campo, como nós temos lá uma carga negativa, esse campo ele é de aproximação. Tá? Então, o sentido é da esquerda para a direita, pois o vetor campo elétrico é de aproximação. Certo? Olha aqui. Então, no caso, se essa carga é uma carga negativa, ela é uma carga negativa, certo? É menos 2 nanocoulomb. Então, o campo elétrico nesse ponto, ele seria nessa posição. Ele seria aqui, ó, certo? Ele é da esquerda para a direita. Tá? Não está dando para desenhar bem, mas a gente percebe isso. Aqui do ponto, ele é um campo de aproximação. Tá? Então, tá aí. A caracterização do vetor. Sempre que a gente precisar de caracterização de vetor, devemos determinar o módulo, a direção e o sentido. A questão 3. Sobre um plano horizontal, estão fixas duas cargas pontiformes. A carga A, sendo igual à carga B, ambas igual a menos 1 microcoulomb, separadas de 80 centímetros, conforme indica a figura. As cargas estão imersas no vácuo, e aí lembrando que o vácuo, a constante, aqui só é um sinal de igual mesmo, ó, é 9/10 a nona Newton metros quadrados por coulomb quadrado, como nós já vimos muito isso aqui. Pela imagem dá para perceber, nós temos uma carga de um lado, uma carga do outro, a distância entre elas é 80 centímetros, tá? Que nós já temos um campo gerado por duas cargas. Determine. Sobre esse enunciado, nós vamos determinar a letra A. A intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto X situado a meia distância da reta que separa as duas cargas. Então, se essas duas cargas são iguais, como está descrito lá no nosso enunciado, se nós traçarmos um ponto bem no centro dessas duas cargas, um ponto médio bem no meio mesmo, dá para a gente perceber que esse campo, né, ele vai ser um campo nulo. Porque nós temos aqui nesse ponto, os campos eles são de aproximação. Tanto o campo B, né, nós temos aqui desse lado, é de aproximação, para cá também é de aproximação, certo? Então, nós vamos ver que nesse ponto, como ele fica bem no centro, o campo elétrico é nulo. Mas nós vamos fazer a demonstração daqui a pouco. Então, a letra B ele pede a intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto Y, distante 6 cm da carga QA e 60 cm da carga QB. Certo? Vamos aqui para a resolução. Então, os dados que nós temos, as cargas são iguais. Lá ele deu em microcoulomb, nós vamos multiplicar por 10 a menos 6. Então, fica só 1, 10 a menos 6 coulomb. O valor da carga A e B são iguais, aqui nós temos a constante. Então, vamos montar uma figura para mostrar essa situação. A letra A pede esse campo elétrico nesse ponto, bem no meio das duas cargas, a carga A e a carga B. Repara que aqui dá até para ver já na demonstração que esse campo ele vai ser zero. O campo que A exerce no ponto X é o mesmo que a carga B exerce também no ponto X. Então, nós temos aqui dois campos iguais, um puxando para um lado e para o outro. Então, como nós vimos que a resultante do campo gerado por várias cargas pontiformes, ele seria o somatório. Só que esse somatório ele é um somatório vetorial. E aí nós temos dois vetores com o mesmo
na mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então aqui a gente vai somar um pelo inverso do outro. Como eles têm o mesmo valor, nós vamos obter um campo elétrico nesse ponto igual a zero. A gente vai fazer essa demonstração. A letra B fala sobre a distância no ponto Y, está ali o ponto Y, tá? Nós temos um ponto Y, e ele está a 100 metros, a 100 centímetros de distância da carga A, está aqui os 100 metros, os 100 centímetros, desculpa, corresponde a 1 metro. E também temos uma distância do ponto Y para a carga B, correspondente a 60 centímetros. Já foi convertido aqui para metros, ó. Dividindo 60 para 100 dá 0,6. E aí, colocando em notação científica, 6, 10 a menos 1 metro. Nós vamos precisar dessa informação. Aqui nós temos 80 centímetros da carga A para a carga B, como foi mostrado ali na figura. O ponto vai ficar bem no meio, então a distância de x para a carga B e a distância de x para a carga A é de 40 centímetros. Transformando ele, convertendo para metros, fica 4 vezes 10 a menos 1 metros. Tá? Aqui é a composição do campo no ponto Y. Então, nós vamos ter, como essa carga aqui ela é uma carga negativa, nós temos o campo de A para Y. Ele é nesse ponto Y, ele é um campo de aproximação, portanto, a setinha está apontando para lá, ó, de aproximação. A carga B também, que é igual, da mesma forma, a setinha mostrando aqui para a carga B, é um campo de aproximação. E aí, essa soma vetorial aqui, a resultante, ela vai ficar nessa posição. Certo? Essa regra que nós vamos usar aqui é a regra do paralelogramo. Tá? Isso aqui já foi trabalhado também na aula de força elétrica. Essa regrazinha do paralelogramo. Então, a componente aqui em Y, ela corresponde a essa soma dessas duas. Vamos já ver aqui na próxima tela. Então, nós temos aqui novamente a figura para a gente ir acompanhando a resolução. Resolvendo aqui a letra A, que ele pede o campo elétrico nesse ponto X, certo? Fica bem no meio das duas cargas A e B. Entre elas duas, bem no centro. Então, utilizando aqui a nossa definição, dá para a gente perceber, como eu já falei, tanto o campo de A para X como de B para X, eles são iguais. Então, eu posso igualar os dois campos. Tá? E aí, a resolução que nós temos para o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é a definição constante, módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Nós vamos pegar a carga A, sabendo que a carga A também é igual à carga B, então não precisa fazer duas contas. Faremos só uma conta para demonstrar aqui essa situação. Substituindo a constante, nós temos a constante corresponde a 9, 10 a nona. Essa carga A, que é igual à carga B, é 10 a menos 6. E a distância entre eles é 40 centímetros, que corresponde a 4, 10 a menos 1 e eleva ao quadrado. Resolvendo essa situação, o que nós vamos ter? Lá nós vamos ter 9. Esse 10 a nona é um produto de potência mesma base. Conservamos a base, somamos os expoentes. 9 menos 6, 3. E aqui abaixo nós temos 4 ao quadrado, 16. 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado fica 10 a menos 2. Resolvendo essa expressão, dividindo 9 para 16, vamos obter 5,625. Resolvendo esse quociente de potência mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica 3, menos com menos é mais, então 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. E aí essa vírgula ela vai voltar uma casa para a gente poder compensar aqui. Então nós vamos ter 5,625 vezes 10 a quarta. Ok? Aqui nós temos uma soma, porque quando a gente conserva essa base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Só que como está negativo, menos com menos fica mais. Então aqui, resumindo nossa questão, nós temos que tanto o campo elétrico de A para X como de B para X é o mesmo. 5,625, 10 a quarta, já está em notação científica. Tá? A resolução aqui já está direta. Ok? Pegando essa informação, o que nós vamos fazer? Como nós vimos para calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto X, nós temos que fazer a soma vetorial dos dois vetores gerados pela carga A e pela carga B no ponto X. Então, a soma está aqui. A resultante em X é a somatória dos dois vetores. E aí, como eles estão em sentidos opostos, nós vamos somar os dois vetores, mas invertendo o sinal de um deles. O oposto é a soma de um pelo oposto do outro, porque eles estão em sentidos opostos. Então, a gente vai pegar o valor do campo AX menos o valor do campo BX. Como eles são o mesmo valor,
fazemos a conta de menos e aí nós obtemos o resultado igual a zero, como eu já tinha falado. Na letra B, nós vamos calcular a intensidade a resultante do campo elétrico no ponto Y. E aí nós temos as duas componentes, né, do vetor, campo elétrico de AY e de BY. Vamos calcular primeiramente essas duas componentes, a intensidade desses dois vetores. Então, pegando a definição, primeiro vamos calcular o AY, né, eles são diferentes por conta da distância, as cargas são as mesmas, mas as distâncias são diferentes. Então, nós vamos calcular um campo AY e depois um campo BY. Depois é que faz a soma deles utilizando a regra do paralelogramo. Então, pegando a definição de campo, é constante, módulo da carga A dividido pela distância ao quadrado, substitui a constante, que é 9/10 a nona. Essa carga A, ela é 10 a menos 6. A distância de Y para A é 100 centímetros, que corresponde a 1 metro, vai levar 1 ao quadrado. É uma conta bem simples, né? Vai sobrar somente aqui o 9, 10 a nona com 10 a menos 6, fica 10 ao cubo. Então, essa primeira aqui nós já temos o resultado dela, que é 9, 10 ao cubo. Isso é campo, né? Newton por Coulomb. Tá. Agora aqui o campo de B para Y. Dessa direção aqui de B para Y. Então, vamos pegar a mesma definição, que eu vou dar constante. Tá? A carga também é igual, é 10 a menos 6. Agora a distância aqui é diferente. Como aqui é 60 centímetros, fica ser 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, vamos pegar aqui o 9. 10 a nona com 10 a menos 6 fica 10 ao cubo. 6 ao quadrado, 36. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Dividindo aqui 9 para 36, já vamos lá direto, ó, vamos colocar, vai dar 0,25, tá? Como a potência aqui, nós temos um quociente de potência mesma base, é só conserva a base, subtrair os expoentes, fica 3, menos com menos é mais, vai dar 10 a quinta. Tirando um lá para fazer a notação científica, 10 a quarta, certo? Então vai ficar 2,5 vezes 10 a quarta, e aí, tirando essa vírgula novamente, ó, levando essa vírgula para lá, nós vamos extrair uma casa daqui, vai ficar 10 ao cubo. Aqui também é Newton por Coulomb, certo? São unidades que faltou aqui. Então, nós já temos os dois valores, o campo tanto para Y como para, tanto para AY como para BY. Esses dois valores a gente vai precisar para montar aqui a resolução, que é a soma vetorial deles dois, para corresponder a resultante no ponto Y pela regra do paralelogramo. Então, nós vamos pegar aqui na próxima tela a imagem novamente, para a gente acompanhar a resolução. Vamos fazer essa soma vetorial, usando a lei dos cossenos, né, que é a regra do paralelogramo. E aí, no caso, o cosseno aqui, o ângulo entre esses dois não foi demonstrado, não foi colocado aqui para a gente, mas a gente vai aplicar a lei dos cossenos e calcular o cosseno desse ângulo, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nós vamos trabalhar ele aqui rapidão. Ó. Primeiro, vamos pegar aqui demonstrar aqui a regra, mostrar aqui a regra do paralelogramo. Então, nós vamos pegar a resultante ao quadrado, essa resultante aqui no Y, no ponto Y, tá? Pela composição dos vetores. E a resultante ao quadrado é igual o vetor AY elevado ao quadrado, mais o vetor BY elevado ao quadrado, mais duas vezes o AY vezes o BY, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores AY e BY. Isso a gente viu também no capítulo anterior relacionado à força elétrica. O cosseno desse ângulo lá, ó, ele é o cateto adjacente, que é 60 centímetros, pela hipotenusa do triângulo, que é 100 centímetros. Dividindo 60 para 100, 0,6. Tá? Então, isso aqui é o valor do cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Utilizando aqui na definição, então nós vamos pegar o campo em y elevado ao quadrado é igual. Vamos pegar o valor de AY elevado ao quadrado. Está aqui, ó, 10, é 9, 10 ao cubo elevado ao quadrado. O campo em BY é 25, 10 ao cubo, também elevado ao quadrado. Mais duas vezes o campo AY, vezes o campo BY, vezes o cosseno do ângulo entre eles dois, que é 0,6, como foi mostrado aqui. Então, resolvendo essa continha, nós vamos ter o seguinte. 9 ao quadrado, 81. 10 ao cubo ao quadrado, 10 a sexta. 25 ao quadrado, 625. 10 ao cubo elevado ao quadrado, 10 a sexta. Aqui multiplica
Vamos aqui direto, né? Se eu pegar 2 vezes 25, 50. 5 vezes 0,6 dá 30. 30 vezes 9, 270. Juntou aqui as duas potências. Conserva a base, soma os expoentes, fica 10 a sexta. Então, vamos somar isso aqui tudo, ó. Somando 81 com 625 mais 270, vamos obter 976. E aí só conserva a potência, ó. Como aqui é uma soma, só conserva a mesma potência. Então, resolvendo essa expressão aqui, agora nós temos aqui uma potência, o inverso da potência é a raiz quadrada, né, que é a radiciação. O inverso da potenciação é a radiciação, então vamos calcular a raiz quadrada desse número, certo? E aí nós vamos ter um valor aproximado da raiz de 976, 31,2, e a raiz quadrada de 10 a sexta é 10 ao cubo. Aí nós vamos só trazer a vírgula marcada para deixar em notação científica, então vai ficar 3,12 vezes 10 a quarta Newton Coulomb. Para isso nós queríamos mostrar nesse ponto Y. A resultante aqui do campo, né, ela é 3,12 vezes 10 a quarta Newton Coulomb. Então não é uma questão muito simples, né? Mas a gente já viu dela no capítulo anterior também, utilizando essa regra do paralelogramo. Se o vídeo está muito rápido, você vai com mais calma, vai pausando e vai observando aí essas etapas, tá bom? A questão 4, bem rápido aqui, ó, considera duas cargas pontiformes. A carga A é 1 microcoulomb e a carga B é 2 microcoulomb, separadas por uma distância de 1 metro e fixas, respectivamente, nos pontos A e B de um plano horizontal. Determine um ponto P ao longo da reta que une as cargas A e B, em que o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Tá? Então, vamos fazer aqui a resolução. É uma questão também bem interessante, tá? Vou tentar ser bem rápido aqui. Então, os dados, primeiramente, sempre tem que converter, como lá está em microcoulomb, converter para coulomb. Então, microcoulomb transformado para coulomb, basta multiplicar por 10 a menos 6. Então, eu vou pegar aqui 1 e multiplicar por 10 a menos 6, então eu vou obter 1 10 a menos 6 coulomb. O B, como são 2, multiplica também, vou obter 2 10 a menos 6 coulomb. Pela figura que nós estamos observando é o seguinte, então ele quer que a gente demarque uma distância, né, um ponto, onde esse campo, nesse ponto, tem que ser nulo. Então, como nós temos a carga A de frente da carga B, porque se elas duas fossem iguais, ó, seria bem no meio, né, bem no centro. Mas nós temos que a carga A é uma carga positiva de 1 e a carga B também positiva, mas corresponde a 2. Então, elas são cargas diferentes. Por isso que o ponto, para compensar aqui, ó, pela imagem dá para ver que o ponto vai ficar mais próximo de A, porque a carga de A é mais fraca. A carga de B é mais forte, mais intensa. Então, o que nós queremos nesse exercício é calcular essa distância de A até esse ponto X. Está aqui, ó. Então, como nós sabemos que a distância entre elas é de 1 metro, nós podemos montar a seguinte expressão. Eu vou chamar esse intervalo de A até X de X, certo? Esse intervalo do ponto A, da carga A até o ponto, eu chamei de X. Vamos chamar ele de X. Se todo o espaço aqui entre as duas cargas é 1 metro, então essa parte que sobra vai ser 1 menos X. Então aqui nós temos as duas distâncias. A distância X, que é o que nós estamos procurando, e a outra distância é 1 menos X, certo? Que aí corresponde a 1 metro a distância entre elas. Então vamos seguir aqui a resolução. Observando que tanto o campo de A como o campo de B eles têm que ser iguais. Por que eles têm que ser iguais? Porque nós queremos o seguinte, queremos que esse campo seja nulo nesse ponto. Então, para ele ser nulo, como eles são em sentidos opostos, tá? Nós temos aqui dois campos de afastamento. Ó, o campo de A é esse aqui, está se afastando de A, e o de B também é de afastamento. Então, esses dois campos estão em sentidos opostos. Quando você somar eles dois, tem que dar zero. Então, para eles poderem dar zero, o valor deles tem que ser iguais. Essa é a condição. Então, vamos aplicar a definição tanto para B como para A. Já sabemos que os dois são iguais, então vamos montar a expressão para o campo A. Montando a expressão para o campo A, nós vamos pegar a constante vezes a carga de A pela distância de A. Essa distância de A até x é o próprio x, então elevado ao quadrado. Para a carga B, que é a mesma coisa, nós vamos pegar a mesma situação, só que a distância do ponto até B é 1 menos x. Está aqui, 1 menos x elevado ao quadrado. Tranquilos? Então, vamos resolver essa situação.
Vamos substituir o valor. Olha só, nessa etapa aqui eu fiz o seguinte, ó. Para a gente não precisar resolver pela fórmula de Bhaskara, né, uma equação do segundo grau, eu fiz o seguinte. Nós vamos fazer a troca dessa carga A, tá? O valor dessa carga A eu vou trocar aqui só de posição com a distância da distância de x para B, que é 1 menos x ao quadrado. Vou só fazer essa permuta aqui, ó. Porque nós sabemos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui nós temos uma razão, né? Uma proporção. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou só substituir esses dois valores, eu não altero essa igualdade. Porque eu posso aqui fazer o seguinte, se o produto dos extremos, esses são os extremos, é igual ao produto dos meios, então não vai ter nenhum problema aqui para mim fazer essa substituição. Só fazer uma troca entre esses dois termos. Então, esse 1 menos x ao quadrado passou para cá, que era o lugar de QA, e esse QA passou para lá, que era o lugar da distância de x até B. Certo? Eu fiz essa mudança aqui, vocês podem ver aqui, ó, que eu fiz essa mudança. Certo? Eu vou sair aqui para dar espaço. Então, vamos seguindo. Para resolver essa expressão, nós vamos calcular a raiz quadrada dos dois lados. Eu posso aplicar a raiz quadrada no primeiro membro e no segundo membro. Só que o que eu fiz no segundo membro, já substituí os valores. A carga de B é 2,10 a menos 6, como nós já vimos lá nos dados. E essa carga de A é 1,10 a menos 6. Então, essa parte aqui, ó, nós vamos calcular essa raiz. A raiz de 1 menos x elevado ao quadrado é ele próprio, fica 1 menos x. E a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. Desse outro lado, ó, 10 a sexta por 10 a sexta vai embora. Ficou só 2 dividido para 1, que é o próprio 2. Já cheguei nessa expressão bem mais simples. Tá? Então, nós vimos também, a questão não foi mostrada aqui, mas o nosso material está dizendo que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então, esse dado a questão já ofereceu, que eu não coloquei aqui no nosso material. Então, a expressão que nós vamos ter é a seguinte. Vai ficar 1 menos x. Esse x está dividindo, vai passar multiplicando pela raiz de 2, que é 1,41. Seguindo. Então, eu vou isolar o 1 no primeiro membro. Esse menos x passa para o segundo membro. Ele passa somando. Então, eu tenho 1,41x mais 1x, vai dar 2,41x. Então, isolando o x agora, o 2,41 passa dividindo. Então, fica 1 dividido para 2,41, que vai ser igual a 0,41. Então, esse é o valor de x que nós estávamos procurando. Então, para esse campo ser nulo nesse ponto x, a distância de A até x tem que ser igual a 0,41 metros. Repara que a distância de x para B ficou maior. Como aqui é 1 metro, nesse caso ela ficou 0,59. Não é isso? É 0,59. Então ela ficou maior porque a carga de B é maior, é mais intensa. E a carga de A é mais fraca. Por isso que ele ficou mais próximo de A. Só que nós garantimos que nesse ponto o campo elétrico ele é nulo, como a questão estava querendo. Vamos para a questão 5, para ser rápido. Então, a questão 5 bem interessante, nós vamos trabalhar o campo elétrico uniforme. Então, um ponto material de massa 1 mg, eletrizado com carga de 2 microcoulomb, é abandonado no interior de um campo elétrico uniforme de intensidade 8/10 a quarta Newton-Coulomb. Desprezando a ação da força gravitacional, determine. Letra A. O módulo da força elétrica que atua na carga. Letra B. A aceleração que a carga adquire. A aceleração que a carga adquire, é a letra B. E a letra C. O instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. É uma questão bem mais longa, mas é rápida, a gente faz ela. Então, a resolução nós temos, primeiro, o ponto material é a massa, né? Nós temos ela que é 1 miligrama. Nós temos que transformar miligrama em grama, que é dividindo por 1000. E depois esse grama transformado em quilo divide para 1000 novamente. Então, dividir por 1000 é dividir por 10 a menos 3. Então, eu transformo miligrama em grama, dividindo por 10 a menos 3. E já divido também por 10 a menos 3 para transformar gramas em quilos. Então, na prática, eu estou dividindo por 10, estou dividindo por
Ou melhor, estou multiplicando por 10 a menos 6. Tá? Porque eu estou juntando 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. Quando você vê a base, são meus expoentes. Certo? É como se eu dividisse aí por 1 milhão. Pegasse esse miligrama e dividisse por 1 milhão, estou transformando ele em quilo. Tá? Essa carguinha, a carguinha, o valor dela lá é 2 microcoulomb. Temos que transformar em coulomb. Multiplica por 10 a menos 6, vai ficar 2, 10 a menos 6. A velocidade inicial da partícula é 0, porque ela estava em repouso. E o campo elétrico é 8, 10 a quarta, Newton Coulomb. Constante, pois o campo elétrico é uniforme. Então, nós vimos que o campo elétrico, quando é que ele é uniforme? Quando ele tem a mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade. Foi nosso último tópico no nosso vídeo anterior, que está aqui no canal. Pode voltar lá no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui no final do vídeo. Vou deixar aqui o vídeo para vocês só clicar e acessar, quem quiser. Tá? Então, vamos seguindo. Primeira letra A, o módulo da força elétrica. Vamos calcular o módulo. Então, essa expressão nós vimos lá no começo do nosso material, no vídeo anterior, que eu fiz essa demonstração de campo. Então, essa força é igual ao módulo da carguinha vezes o campo. Então, nós já temos a carguinha que é 2, 10 a menos 6, e o campo é 8, 10 a quarta. Só juntou aqui, 2 vezes 8, 16, 10 a sexta com 10 a quarta, fica 10 a menos 2. E aí esse menos 2, a vírgula vai voltar duas casas. Então, nós temos aqui 16 vezes 10 menos 2 fica 0,16 N. Então, a força atuante lá, nessa situação, é 0,16 N, como pediu a letra A. Vamos fazer a letra B, resolver a letra B. Ele quer a aceleração, que é a carga adquirida. Então, para resolver essa questão aqui, a letra B, nós vamos utilizar aquela definição que é a segunda lei de Newton, está lá na mecânica clássica. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, nós já temos o valor da força, que é 0,16, está aqui, ó. A massa, nós já transformamos lá em quilo, ficou 10 a menos 6. Aí sobrou somente o A, que é a aceleração que nós estamos procurando. Então, nós vamos conservar esse A e passar o 10 a menos 6 para o segundo membro. Então, vamos fazer essa divisão, vai sobrar 1,6. 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 6 é um quociente de potência mesma base, conservou a base e subtrai os expoentes. Então, o menos 6 vai ficar positivo por conta do menos da propriedade. Fica menos 1 menos menos 6, então vai ficar menos 1 mais 6, que é igual a 5. Então, essa aceleração dessa partícula dentro desse campo elétrico uniforme é de 1,6 10 a quinta metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que o efeito da aceleração é provocar variação de velocidade. Então, a cada segundo, a velocidade dessa partícula aumenta 1,6 10 a quinta. Então, a velocidade é muito alta, né, dentro desse campo elétrico aí, uniforme. Vamos seguir, resolvendo a última aqui, a letra C. Então, o instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Então, nós temos aí uma velocidade bem pequena em relação ao que ela produz dentro desse campo, então nós vamos ter um tempo aí bem curto também. Uma distância bem curta também. Então, como o ponto material adquire um movimento uniformemente acelerado, podemos utilizar a equação, essa equação da velocidade para o movimento uniformemente variado, que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí nós vamos estar respondendo ali a primeira pergunta, que é o instante que essa partícula passa, né, em movimento até atingir uma velocidade de 320 metros por segundo. Então, substituindo os valores, nós temos essa velocidade final é os 320, nós queremos saber que tempo ela gasta para chegar nessa velocidade. A velocidade inicial é 0, a aceleração foi calculada na letra anterior, né, na letra B, que é 1,6 10 a quinta, e aí nós temos só o tempo, que é a nossa variável. Então, conservando aqui o tempo no primeiro membro, essa parte passa dividindo, então nós temos 320 dividido para 1,6 10 a quinta. Eu transformei esses 320, eu só repeti aqui novamente, está só repetindo, sem problema. Eu peguei essa expressão, transformei em notação, então a vírgula voltou duas casas. Então, nós temos 3,2 10 ao quadrado, para facilitar aqui nosso cálculo. Vamos só dividir 3,2 dividido para 1,6, nós vamos obter 2.
E 10 ao quadrado por 10 à quinta. Nós vamos conservar a base, subtrair os expoentes. 2 menos 5 fica menos 3. Então dá 2. O tempo, no caso, para essa partícula atingir 320 metros por segundo, corresponde a 2, 10 a menos 3 segundos. Então, um tempo muito curto aí para ela atingir essa velocidade. E a outra pergunta é a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. Então, esse tempo bem curto, qual foi a distância que essa partícula percorreu? Que também vai ser muito pouco, né? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, a definição que nós vamos usar é a definição de espaço para o movimento uniformemente variável. Então, nós temos velocidade inicial vezes tempo. Já estamos aqui direto, né? A variação seria o espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é lá na mecânica clássica de movimento uniformemente variável. Substituindo os valores. Essa velocidade é zero, então anula essa etapa. Aqui vai dar igual a zero, está aqui. Essa aceleração 1,6, 10 à quinta. O nosso tempo ao quadrado foi calculado anteriormente, 2, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, seguindo, nós vamos ter 1,6. Esse repete essa parte. O 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 3 elevado ao quadrado, fica 10 a menos 6. Repete o 2, denominador. Seguindo, divide esse 4 aqui por 2, ó, obtemos 2. Multiplica 2 vezes 1,6, dá 3,2. E as potências, a gente só junta as duas, conserva a base, somos expoente. Então, fica 10 à quinta vezes 10 a menos 6. Somou aqui, os expoentes vai ser igual a menos 1. Então, fica 3,2 vezes 10 a menos 1 metros. Ou podemos colocar em notação científica. Aqui é menos 1, a vírgula vai voltar mais uma casa, fica 0,32 metros. Tá? 32 centímetros aí é o deslocamento dessa partícula nesse intervalo de tempo dentro de um campo elétrico, uniforme. Tá certo? Então, nossas questões foram resolvidas, são 5 questões, né, que nós fizemos. Se foi muito rápido, vocês podem estar pausando o vídeo, né, para tentar compreender melhor. Tem atividade lá na sala virtual de 6 questões que eu deixei lá para vocês resolverem, certo? Pode deixar comentários aqui no vídeo também, aqui no nosso canal, pode ser lá na sala virtual. Tá? E aí, novamente, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários. E é isso aí, vamos estudar, né? Quarentena, vamos estar atentos ao nosso conteúdo. Está chegando o Enem. O melhor, o Enem está prolongado, mas vai precisar de estudar bastante, né? Porque nós não estamos em sala de aula. E é isso. Então, tchau para vocês, até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês aí nas próximas aulas.